Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vamos ler até o versículo número 20. Diz assim a palavra de Deus: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra que podemos ler nessa manhã. Ó Deus, fala conosco através dessa ministração, porque é para isso que estamos. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, não para ouvirmos doutrinas de homens, filosofias. Nada disso, Senhor, alimenta o nosso espírito, mas apenas a Tua palavra. É dela que precisamos e é dela que estamos aqui para ouvir. Ó Senhor, entrego minha vida em Tuas mãos, para que eu seja o Teu instrumento, para que através de mim essa palavra possa ser pregada. Ó meu Deus, derrubando toda a barreira de entendimento, toda a distração, todo o cansaço, Senhor. Mantenha, ó Deus, os teus filhos alertas, os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração receptível para a Tua palavra. Ó Deus, nos traz edificação nessa manhã. Fala conosco, Senhor, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, vocês conhecem o contexto dessa passagem em que Paulo está sendo conduzido até Roma. Se você ler um pouco antes, os capítulos anteriores, Paulo vai até Jerusalém e ali ele é levado até os governadores e perante Festo ele se manifesta e também perante Agripa ele também
faz a sua defesa, mas ele pede para apelar a César, e para isso é necessário ele ir até Roma. E nesse momento, então, ele é dirigido, como você ouviu, por um centurião e por algumas pessoas num navio para chegar até Roma. E vocês também conhecem o final dessa história, uma história marcante para Paulo, para a igreja, não somente por este episódio, mais à frente vocês vão ver, né, lendo depois, que eles vão naufragar e que eles serão acolhidos numa ilha pelos bárbaros, sendo tratados com humanidade. Paulo vai ser picado por uma serpente, né, e não vai sofrer dano algum. Enfim, coisas maravilhosas iriam acontecer daqui para frente, e você também conhece essas histórias. Mas, nesse momento, nós vemos um trecho de uma viagem que Paulo faria, e você também sabe o contexto, que as viagens eram longas e exaustivas. A viagem normalmente é exaustiva, por melhor e mais conforto que queiram te dar, viagem sempre cansa, não é? A pessoa, quando chega de viagem, a impressão que dá é que ela poderia já sair e trabalhando e fazer de tudo, mas a pessoa parece que chega moída, né? Ainda que alguém diga assim, mas você não fez nada, ficou sentado. Pois é, mas a viagem cansa. E naquele contexto era mais exaustivo ainda, porque elas eram cheias de perigos, incertezas, né? Mar revolto, não havia, para grandes distâncias, não havia uma outra maneira mais rápida, não é? Não havia avião, não havia trem, não havia nada disso. Então era muita dificuldade. Então o que Paulo tinha, com certeza, é que seria uma viagem longa e exaustiva, passando por muitos lugares. Eles tinham que ir parando aos poucos por causa da distância, encontravam pessoas diferentes, expectativas incertas, não sabia o que os esperava nessa caminhada. E por todos esses e outros tantos elementos, é que nós costumamos dizer que a vida é uma viagem. Já ouviu isso? A nossa vida é uma viagem também. Porque, da mesma maneira, para uns ela é mais comprida do que para outros, para alguns é mais exaustiva do que para outros, mas com certeza para todos cheia de perigos, cheia de incertezas. Nós vamos passar também por muitos lugares, muitas aventuras, teremos muitas experiências, vamos encontrar também pessoas diferentes ao longo da nossa vida, amizades que te marcaram, pessoas que até te prejudicaram, fizeram mal para você. O próprio apóstolo Paulo dá testemunho disso nas suas cartas, né? Me lembro agora de Alexandre o Latoeiro, que fez muitos males a Paulo, mas outros também ele relata, pessoas que vão passando pela nossa vida, mas que de uma maneira ou de outra, tanto as boas como as ruins, servem para nosso aprendizado. Com certeza, até aquelas pessoas que você lembra agora, que você não gostou, com certeza elas trouxeram para a sua vida algum aprendizado. Isso é uma vida de relacionamento. Então ela é uma verdadeira viagem. E em comum para todos nós, embora ela não seja igual, mas em comum para todos nós temos a esperança de que cada um de nós vai chegar ao destino. Você quer chegar ao destino? Toda viagem tem um destino, né, irmãos? Até mesmo aqueles que saem por aí sem saber para onde vão, eles vão chegar a algum lugar. O desejo de todos nós é que nós cheguemos ao destino. E para os cristãos, o nosso destino é o céu. É estar eternamente com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Mas nós temos um Deus que ao longo dessa caminhada, dessa viagem, dessa travessia, nós temos um Deus que não nos desampara e ainda nos ensina sobre essa viagem. Nós estamos com Ele e à medida que vamos caminhando, Ele vai nos ensinando, aproveitando dos eventos
do que sucede, né, das situações, sempre nos ensinando a respeito dela, para que a gente possa chegar ao nosso destino de uma maneira diferente, melhores, com um crescimento espiritual, com um crescimento também de caráter. Deus faz isso conosco. Então, algumas coisas, olhando para esse texto, nós podemos aprender algo que, fazendo uma analogia do que foi essa travessia, do que foi essa viagem até o versículo 20 que nós lemos, nós podemos olhar para esses versículos e entender, aprender algumas coisas práticas para a nossa vida, como devemos enfrentá-la. O primeiro ponto que eu coloco aqui é que está relatado nos versículos 2 e 3 desse capítulo 27. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. A primeira coisa que nós aprendemos na nossa viagem é que ninguém vai sozinho. Você não está na vida sozinho. É impossível você passar a sua vida sem socialização. Para você aprender a falar, você fala hoje? Pelos améns, eu acho que são todos mudos. Se você fala hoje, é porque alguém te ensinou. Alguém ensinou você a falar. Se não tivesse alguém instruído na fala, você hoje estaria fazendo gu. Você não estaria falando. Você não cresce falando sem que ninguém te ensine. Isso é uma lição porque eu preciso reconhecer que eu não ando sozinho. Eu não posso passar a minha vida sem ter relacionamento. Nós somos seres sociais e sociáveis. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos nos socializar. Eu preciso ter um relacionamento com alguém. Então, é normal, é natural, é essencial que na infância você tenha amigos, que você tenha pessoas para se relacionar, aprender as frustrações, aprender a lidar com elas. É necessário, irmãos, ninguém vive só, até mesmo no âmbito, né, familiar, sentimental. Nós somos seres, como Deus coloca na sua palavra, não é bom que o homem viva só, por isso ele fez a mulher para ser uma companheira idônea. Então nós carecemos de companhia, nós não vivemos sem ter relacionamentos. Irmãos, traga isso sempre para o nosso contexto de igreja, para o nosso contexto na caminhada com Cristo. Nós precisamos nos relacionar. É necessário que você se relacione com o seu irmão, com vários irmãos, que você estreite esses laços. É necessário, nós precisamos disso. Ninguém vive sozinho nessa viagem. Veja o que Salomão diz em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então Deus, além de ter dado uma companheira que lhe seja idônea ao homem, também coloca que dois precisam caminhar juntos. É melhor que sejam dois, é melhor que haja um companheiro. Por isso Jesus envia os 70 e os discípulos sempre de dois em dois. É necessário que nós caminhemos com alguém ao nosso lado, porque se um cair, outro haverá quem te levante. Então nós não podemos viver sem relacionamento. E na nossa vida, nessa nossa viagem, hoje a tendência do homem é se isolar. A tendência da humanidade é cortar os relacionamentos, é viver só.
mas não é isso o que Deus recomenda aí ao relatar aqui Lucas, que é quem escreve o livro de Atos. Ele diz que além dele, que estava acompanhando Paulo, ainda havia Aristarco, macedônio de Tessalônica. Paulo vai passar por muitas coisas, muitas dificuldades, mas ele tem ali alguém ao lado dele. Além de Deus, que é um testemunho também no livro de Atos, além de Jesus ali ao lado dele, também havia a presença de Lucas, seu fiel companheiro, e Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então, seja no casamento, na congregação, na comunidade, na nação, valorize as companhias. Valorize, mesmo que seja aquele cara chato, mesmo que seja aquele cara traíra, valorize de um certo modo. Não para fazer parte do seu dia a dia, para ir jantar na sua casa, ir ao cinema com você. Não, mas valorize porque ele é um instrumento de Deus para te ensinar. Ensinar também como as pessoas podem ser traiçoeiras, como podem ser más, como são capazes de certas coisas, inclusive nós. Nós também somos capazes de coisas más. É isso que não nos diferencia dos demais, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então valorize as companhias que aparecerem na sua viagem. Mesmo as desagradáveis servem de instrumento para nós. E nesses momentos mais difíceis que Paulo enfrentou, como eu disse, ele teve alguém quem o ajudasse. Ele teve alguém ali ao lado dele. Deus colocou junto de Paulo 2 homens, principalmente Lucas, que além desse episódio esteve com ele em muitos outros, mas Deus sempre providencia para nós alguém que nos ajude. Basta que a gente tome a decisão do relacionamento. Às vezes, alguém quer se aproximar de você, quer ter um relacionamento, quer te ajudar, mas você prefere se isolar. Irmãos, eu confesso que em determinados momentos eu prefiro a solidão. Há momentos em que a solidão faz bem. Há momentos em que o silêncio faz bem, estar quieto com os seus pensamentos, meditando. O próprio Senhor Jesus fez isso várias vezes. Ele se retirou para orar. Há momentos em que isso é saudável, mas Deus coloca no nosso caminho as pessoas para que a gente se relacione. E Paulo foi receptivo a isso. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 17, versículo 17. Veja o que a Bíblia diz a respeito de relacionamentos. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Se você tiver algum relacionamento em que você preze, que você ame, no momento difícil, você terá um irmão. No momento difícil, você vai ter alguém que possa te dar a mão, te levantar, te exortar, te ajudar. Sozinho, você não vai ter quem faça isso por você. Você não terá alguém na sua angústia, porque ninguém vive sempre no mar de almirante. Ninguém voa sempre num céu de brigadeiro. As tormentas vêm, as turbulências vêm, e aí no momento da angústia, como você vai se virar? Então, aprenda isso, aprenda que você precisa se relacionar. E há um amigo que é o maior de todos. O nosso maior amigo é o Senhor Jesus. Veja o que o Evangelho de João diz a esse respeito, lá no capítulo 16. Ele também quer relacionamento conosco. Diz assim no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amigo do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus é o seu maior amigo. E da mesma maneira que os outros, as pessoas, muitos também não querem um relacionamento com Jesus, não querem a sua amizade, decidem afastá-lo do seu convívio, mas o que ele diz é que ele é o maior amigo de todos, porque ele deu a sua vida. Irmãos, eu duvido, posso dizer com certeza, duvido que o seu melhor amigo dê a vida por você. Duvido que ele dê um dedo por sua causa.
mas Jesus foi um amigo tamanho que ele deu a sua vida por todos nós. Segundo ponto que eu aprendo no capítulo 27 de Atos, a respeito da viagem, é que toda viagem tem ventos contrários. Nem todas as viagens, irmãos, seguem de acordo com o protocolo. Vento direitinho, na direção que você precisa, tranquilidade, sem nenhum percalço, sem nenhum sobressalto. Dificilmente as viagens são assim. A nossa vida, como uma viagem, não é assim. A nossa vida tem ventos contrários também. E é preciso que a gente aprenda isso e aprenda a lidar com eles. Veja o que diz do verso 4 ao 8. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Como eu disse, toda viagem tem ventos contrários, e Paulo relata aqui também. E assim como eles fizeram, nós também, no momento em que encontrarmos ventos contrários a nós, nós temos que buscar proteção para avançar. Irmãos, é tolo aquele que enfrenta um vento contrário ou uma correnteza contrária e decide todos os esforços, né, se matar ali para tentar avançar. É necessário que você inteligentemente saiba usar dos refúgios, das proteções, daquilo que te ajuda. Então, para avançar na viagem, na vida, você precisa, nos momentos contrários, nos momentos adversos, saber buscar a proteção para avançar. Veja o que diz a primeira carta de João, lá no capítulo 5, versículo 16. 1 de João 5,16, diz assim, versículo 18, 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Salmo 121, versículo 1 ao 8. Salmo 121, versículo 1 ao 8. Veja o que diz também a respeito de proteção. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então veja o que a Bíblia diz, além de outros muitos versículos, a respeito do que Deus faz por nós. Aqui, na carta de João, ele diz que aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não toca. Queridos, no momento contrário, creia que Deus guarda você. Creia que o maligno não toca em você, exceto por permissão de Deus, assim como foi com Jó. Você não será atingido por nada que venha do maligno se você de fato for um filho de Deus. Se de fato você for nascido de Deus. E o Salmo 124 diz que Ele é quem nos guarda. Perdão, Salmo 121. É Ele quem me guarda. E eu olho para onde? Olho para o céu. De onde me virá o socorro? É Deus. Ele que não descansa, Ele que não relaxa, Ele quem sempre me guarda. Sempre Ele é a minha sombra, à minha direita, como diz o Salmo 91.
o Senhor é quem te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, é Deus quem nos guarda nos momentos de ventos contrários. E eles virão. Na sua vida, em algum momento, vão acontecer. Nada é calmo e tranquilo para sempre. Se está bem agora, prepare-se que daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, algo contrário vai acontecer. Faz parte da vida de todo mundo, nossa também. Então, pobre é daquele que se atreve a viver sem essa proteção de Deus. Pobre é daquele que decidiu seguir a sua vida sem Jesus, sem ter esse fiel amigo, companheiro que estará conosco. Pobre é desse quem decide viver assim. É como diz o Salmo número 1, vamos ler o Salmo que você também conhece, o Salmo número 1, nos versículos 4 e 5, diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na congregação solene dos justos, na igreja, o ímpio não prevalece. O ímpio não tem futuro, o ímpio não prospera. Então, são eles como a palha que serão levados em determinado dia. Então, irmãos, pobre daquele que se atreve a viver sem a proteção de Deus. E também é comum, por todo o contrário, parecer que a nossa vida não avança. Não sei se você também já passou por isso. Parece que por causa de tanta coisa contrária, tanto vento contrário, parece que a vida não prospera, parece que a vida não avança. Mas isso também não é verdade. No versículo 7 que nós lemos, lá do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 27, versículo 7, diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Houve um momento em que eles navegaram vagarosamente por muitos dias, com muita dificuldade, até chegar a Quinido. E aí depois, por causa do vento contrário, foram navegando sob a proteção de Creta. Irmãos, há momentos também na nossa vida que parece que por causa das adversidades, dos ventos contrários, nós não estamos avançando. Mas se você navegar sob a proteção de Deus, se você no momento devido se refugiar em Deus e ali andar vagarosamente, pouquinho a pouco, você chegará a um lugar seguro. O importante, como dissemos, é que todos nós cheguemos ao nosso destino. Então, não despreze os pequenos avanços da sua vida. Não queira viver sempre alcançando grandes coisas, a cada dia fazendo uma coisa extraordinária. Não. Dê valor, valorize, não despreze os pequenos avanços, os pequenos passos, o dia a dia, as coisas que você vai superando. Não despreze isso na sua vida. E sob a proteção de Deus, o nosso caminho de progresso contínuo. É isso que diz a Bíblia. A vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora, irmãos, é devagarinho, devagarinho. E você vai contemplando aquilo de uma maneira tremenda, mas, de repente, o dia já está pleno, o dia já raiou, mas ela é de progresso contínuo. Então não despreze os pequenos passos, os pequenos avanços, os humildes começos, como a própria Bíblia diz. E também outra coisa que nós precisamos aprender é que haverá sempre um lugar, sempre Deus proverá um lugar para que você tenha a oportunidade de recuperar suas forças. Há momentos na nossa vida também que vai demandar muito esforço nosso. Ventos muito contrários. Momentos em que parece que vamos naufragar, e muita luta, muito esforço. Mas há momentos em que Deus vai permitir
um oásis para você, um refúgio. Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas chega um momento em que as nossas forças estão tão desgastadas, né, tão consumidas, e ele percebe isso. Ele conhece o seu limite, o meu limite. Em algum momento, ele coloca você num lugar bom em que você possa recuperar as suas forças. É o que está aqui no versículo 8. Diz assim: costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Irmãos, por mais penosa que seja a sua vida, Deus sempre vai colocar você num bom porto. Mesmo que seja muito difícil, muito contrário, muita luta, você vai encontrar bons portos para que você possa recuperar as suas forças. E eu posso dizer aqui, irmãos, fazendo uma analogia, que a igreja é um bom porto. Amém? A igreja é um lugar em que feridos são tratados, em que pessoas famintas são alimentadas, pessoas sedentas são saciadas. A igreja deve ter esse papel na vida de cada um de nós. É por isso que nos espanta, num dia de culto, num dia de meio de semana, um dia em que nós estamos talvez no ápice, né, da nossa viagem semanal, da nossa dificuldade. É difícil crer que as pessoas não queiram vir a um bom porto para recuperarem as suas forças, para agradecerem a Deus, para cultuarem ao Senhor. Irmãos, a igreja é um bom porto. Deus a estabeleceu para isso. Deus te deu irmãos, te deu pastores, te deu líderes para que você possa chegar até eles e ser refrigerado, ser alimentado, ter a sua bateria carregada, vamos dizer assim. O último ponto que eu quero abordar com os irmãos é que na vida, como também nas viagens, a gente toma decisões erradas. Concorda? Quem já em viagem tomou decisão errada? Não, eu vou pegar esse atalho aqui porque aqui eu vou chegar bem. Aí a mulher fica no seu ouvido, vai dar errado. Aí você, não, está tudo sob controle, eu sei direitinho aqui. Aí você vê que se meteu na maior furada, perdeu um baita tempo. Irmãos, isso na vida é comum, nas viagens isso acontece muito. E na vida, a gente toma decisões erradas também. Sempre tem alguém que nos alerta, não é? Não vai por aí é furada. Mas a gente, na viagem, acha que sabe de tudo. E aí eu uso a passagem dos versículos 9 e 10 para trazer para a nossa mensagem o nosso alerta. Ele diz assim no versículo 9 e 10: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo, um homem experimentado, que já tinha passado por muita coisa, conhecendo, né? Ele diz aqui, olha, eu já vi que a viagem está perigosa. Nós já passamos o dia do jejum. Isso era em volta do mês de outubro. Quer dizer, o mês de outubro já teria passado. O início do mês de novembro, sabidamente, não era bom para navegar. Muitos ventos, muita tormenta. Paulo sabia disso. E ele alerta: olha, vai ser penosa, a viagem vai ser trabalhosa, vai ter dano, vai ter perigo. Paulo alertou. E aí ele diz: não avance, espera. Tem momentos na vida que também é assim. Tem momentos na vida que Deus alerta a gente: olha, não vai por aí, espera, não é o momento, não avança, fica aí nesse bom porto. Mas a gente, achando que sabe tudo, né? Diz aqui no versículo 11 e 12, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar,
A maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Aí vem o pensamento humano, o achismo, a autossuficiência. Não, eu sei muito bem o que fazer. Eu tenho aqui um cara que tem mais crédito de você. O cara é piloto, o cara sabe, conhece da história. E tem o seguinte, esses bons portos aqui, esse lugar, ele não é o ideal para a gente passar o inverno. Ele não tem a estrutura ideal. Vamos continuar e vamos chegar até Fenice, que ali tem um lugar mais legal, ali tem como a gente passar o inverno. E aí Paulo havia alertado, não vai, é furada. E aí nós também não damos ouvidos a Deus e nem aos mais experientes, mas ouvimos os outros. Aqueles que a gente dá mais crédito, aquele que a gente acha que sabe mais, aquele que vem, diz algo que vem ao encontro do que a gente quer, e aí a gente acaba tomando a decisão errada. E aí a gente acha que até tudo está bem. Continuamos tocando a nossa vida, achando que está tudo uma maravilha, mas Deus havia alertado, não vai por aí, é furada, como a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece certo, mas no final são caminhos de morte. Todo mundo achando que estava tudo bem, versículo 13 ao 15. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, olha, soprando brandamente, olha, eu estava certo, viu como eu estava certo? Eu sou o cara. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O problema é o entretanto, não muito tempo depois, não é? Muito tempo depois, pouquinho depois do que a gente achava que estava tudo bem, tomei a decisão certa, aí é que vem o problema. Aí é que nós somos arrastados à força. Aí é que nós somos levados, no versículo 15, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Aí chega um momento, irmãos, em que a gente pensa assim, não tem mais jeito, me dei mal, perdi, agora já era, o leite foi derramado, não consigo resistir. Aí faz que nem quem foi que disse, deixa a vida me levar? Foi o Zeca Pagodinho, né? Aí faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, você vai ver para onde ela vai te levar. Aí, irmãos, nesse momento, eles não conseguem mais resistir. O vento, com tamanha força, a tormenta alcança eles e eles são deixados, né? Eles deixam de resistir e se deixaram levar. A forte tormenta fez a eles tomarem medidas extremas. E a gente também. Às vezes, nas tormentas extremas, nós temos que tomar medidas extremas. Diz aqui do verso 16 ao 19. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio. Verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Veja que situação eles entraram. Chegaram ao ponto em que tiveram que eles mesmos cingir o navio. Ficaram com medo de dar ali, num banco de areia famoso, conhecido, chamado Sirte. Ficaram com receio de naufragarem. E eles mesmos lançaram mão ao mar e à armação do navio. E aí eles tiveram que tomar medidas extremas. Queridos, sempre que não ouvimos a Deus e depois as consequências vêm, é como eu disse, nós temos que administrá-las. Nós temos que arcar com as consequências.
e às vezes as medidas são extremas, muito fortes às vezes, muito fortes ao ponto de, inclusive, levarem muitos dos nossos bens. Talvez nossa família, nossos empregos, nossa saúde, muitos bens são levados. Podem ser tão grandes que muitos chegam até a perder as esperanças, é o que eles dizem no versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles chegaram ao ponto que pensaram não ter mais esperança. Veja o que pode acontecer. Aquele que não dá ouvidos a Deus, que decide seguir as suas ideias, os conselhos de outros, que decide se afastar de Deus e seguir o seu próprio rumo. Em determinado momento você vai ser açoitado pela tempestade, você vai perder o controle e você vai chegar a algum momento em que perde a esperança de salvação. Mas, como eu disse, né, aqui no tema da mensagem, não sei se você viu, Deus não quer o seu naufrágio. Entenda isso. Apesar de todas as burradas que nós fazemos nas nossas vidas, Deus não quer o nosso naufrágio. Ele sempre traz alguma maneira para evitá-lo. Deus sempre providencia uma maneira querendo evitar o nosso naufrágio. É o que Paulo diz a eles lá no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Deus sempre vai te dar o alerta. Ele não quer que você quebre a sua cara na parede. É preciso que você dê ouvidos a Ele. E no momento em que precisar, não parta. Espere o momento certo, porque Ele quer evitá-lo. Mas, se por um acaso essas consequências chegarem até alguns de nós, há esperança. É o que diz aqui do versículo 22 ao 25. Mas agora, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Ainda que você tenha tomado a decisão errada, creia que Deus está disponível, perto de você, alcançável, desejoso, para que você entregue nas mãos dele o rumo da sua viagem. Porque ele quer, como Paulo disse, ele quer te salvar. Ele não quer que você pereça. E ele disse a Paulo, muitos dizem que tenha sido o próprio Senhor Jesus aparecido a Paulo nesse navio, e disse: Paulo, não temas, eu vou te dar nessa noite, nenhuma vida se perderá, apenas o navio. Queridos, pode ser que na travessia, na vida, muita coisa se perca. Pode ser que o seu navio vá por água abaixo, mas o importante é preservar a sua vida. Não deixe de marchar. É o que Deus disse a Moisés. Diga ao povo que marche, avance, mas ouça a voz de Deus para evitar os danos. Seja sábio, não seja teimoso e não dê ouvidos a outras pessoas. O pessoal do louvor pode subir. Eu deixo para encerrar uma frase de Fernando Pessoa, um importante poeta português. Ele disse o seguinte: é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Não é o momento de você não atravessar. Não é o momento de você não viver, de você não arriscar.
mas é necessário que você faça isso sob o olhar de Deus, sob a direção de Deus. Porque se você também desistir, ficar parado, sem avançar, sem viver, negligenciando tudo isso que foi dito, sem querer se relacionar com alguém, sem querer ouvir a direção de Deus, isso também não é a vontade dele para nós. Deus nos colocou aqui para que a gente prossiga, para que a gente siga adiante. E se você for ver, a viagem era da vontade de Deus. Era necessário que Paulo chegasse a Roma para dar testemunho, mas essas coisas aconteceram. Na sua vida, muitas coisas são da vontade de Deus. Que você chegue a determinados lugares, que você encontre determinadas pessoas, mas é preciso sabedoria para viver e encarar essa viagem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você tem se sentido assim, se você tem encarado essa viagem chamada vida com tantos problemas, se você tem se sentido numa tormenta com ventos contrários, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que Ele te dê a proteção, te dê a sabedoria para que você consiga navegar, ainda que seja de maneira vagarosa, penosa, mas que Ele coloque na tua vida bons portos, que Ele te conceda o refrigério, que você encontre nele, nos irmãos, o auxílio, a exortação, o aconselhamento. Irmãos, vamos orar juntos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e vamos fazer isso no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que decidiram vir aqui à frente. Ó Senhor, todos nós estamos nessa travessia. Ó meu Deus, estamos desde o momento em que nascemos. Estamos, ó Pai, numa caminhada para chegarmos, Deus, ao nosso destino, que é, Senhor, estar contigo na eternidade. Mas, ó Deus, cada um de nós tem uma viagem. Cada um de nós tem um navio. Navegamos por mares em momentos diferentes, mares distintos, com perigos, com correntezas, com tempestades. Ó Senhor, isso é comum para cada um de nós. Mas, ó Deus, o que nós precisamos aprender é que nós não estamos sós. Ó Pai, nenhum dos meus irmãos que veio aqui à frente está só. Antes de mais nada, o Senhor Jesus está com eles. O nosso fiel amigo, companheiro, aquele que prometeu estar conosco até o fim dos séculos. Obrigado, Senhor, pela tua companhia. Queremos relacionamento contigo. Queremos, meu Deus, relacionamento com os irmãos. Queremos, Pai, ser seres sociáveis. Queremos aprender, ó Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor coloca ao nosso caminho. Dá sabedoria a esses meus irmãos. Que eles aprendam, Senhor, valorizem as pessoas ao seu redor. Na vizinhança, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Ó Deus, dá aos teus filhos a sabedoria de ouvir a tua voz. Dá, meu Deus, a sabedoria de que há momentos em que o Senhor nos diz: aguarda nesse porto, espera neste lugar, que eu vou te guardar, vou te fortalecer, para que você possa continuar a sua jornada em segurança. Meu Deus, que o dano seja evitado, que nós possamos ouvir a tua voz e prosseguir vagarosamente, mas sob a tua proteção. Que não haja, meu Deus, perda. Ó Deus, podemos perder todas as coisas, mas não podemos perder a tua presença. O teu Espírito não queremos perder. Ó Senhor, mantenha os teus filhos na tua presença. Ajuda-os, Pai, a ouvir a tua voz. Que eles tomem, meu Deus, as decisões corretas debaixo da tua vontade, porque o Senhor deseja nos guardar e evitar o naufrágio. Ó meu Deus, abre os nossos ouvidos enquanto é tempo. Fortalece, meu Deus, a vida dos meus irmãos. Nos abençoa, Pai. É assim que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus te abençoe.